Bom, estamos ao vivo agora. Bom dia a todos. Bom dia, Josafá. Tudo bem com você, Josafá? Como é que você tá? Tá nervoso, Josafá? Ah, nossa, nem dormi à noite, hein? Bom dia para todos vocês que estão aí. É um prazer muito grande ter sido convidado aí para falar um pouco sobre esse trabalho aí. Ótimo. E é assim, hoje, né, assim como todas as quartas-feiras, né, toda semana, na realidade, a gente recebe um convidado aqui da nossa escola, o educador Pedro Cia, localizado na cidade de Santo André, onde a gente conversa sobre as boas práticas que os professores da nossa escola estão realizando. Então, a gente tem conversado bastante sobre protagonismo sênior e a gente tem, né, colocado em evidência aqui vários professores com os seus trabalhos, de modo que o trabalho não fique somente dentro da nossa escola, mas que ele também possa expandir horizontes para outros professores e que eles possam aproveitar as boas experiências dos nossos colegas de trabalho. E aí hoje eu vou conversar com o Josafá, que eu estou tendo a oportunidade de, junto com ele, participar de um projeto, né, conhecido como Professores em Tempos de Pandemia, e aí ele vai conversar um pouco com a gente hoje sobre o objetivo desse projeto, qual é o intuito desse projeto, como surgiu a ideia do projeto. Então, tudo isso ele vai estar contando para a gente hoje. E aí eu estava brincando com ele um pouco antes da gente entrar no ar aqui, que é assim, né? Se ele estava nervoso, porque o Josafá, faz ideia de quantas lives você já participou? Cara, não imagino, cara. Eu estava olhando esse dia no YouTube, tem uma lista lá, cara. Eu não É imagino, enorme, né? nem consigo imaginar. Pois é. E aí a gente tem aqui esse belo rapaz, né, que aparece em todas as redes sociais aí para o pessoal poder Nossa, apreciar o conhecimento, apreciar as indagações que ele faz durante a a beleza também, né, Gino? beleza Apreciar a também. beleza também. Beleza negra, preta. Com certeza. Então vamos lá, Josafá. Eu vou fazer aqui a nossa primeira pergunta, e aí conforme o pessoal também, se tiverem alguma dúvida ou quiserem mandar alguma questão, pode mandar aqui nos comentários que a gente põe aqui na tela e o Josafá responde para vocês sem problema algum, tá bom? Então, primeira pergunta, Josafá. Esse projeto, né, ele surgiu como, né? Qual foi a necessidade que você encontrou? O que você pensou para poder elaborar esse projeto, né? O que você tinha em mente quando você começou a pensar que esse projeto poderia ser algo realizável e que pudesse ser algo promissor? Na verdade, eu estava numa live do PV, né? As meninas do PV estavam realizando e elas trouxeram uma psicóloga. E depois da fala da psicóloga, foi aberto para os professores se colocarem. Então, cada professor se colocou, né, nas suas necessidades, suas frustrações, seus problemas, né, suas angústias. E conforme eu fui observando aquilo lá, eu observei que os professores eles queriam falar um pouco mais, né? E chegou um momento que parece que precisou cortar, porque os professores tinham as suas dificuldades, eles queriam falar, né? Estava há muito tempo sem falar, sem ministrar aula, sem estar em contato com os alunos. E naquele momento me veio essa ideia. Foi naquele momento que eu vi que os professores realmente gostariam de se expressar melhor, gostaria de ter um tempo maior para se colocar, né, para se colocarem. Então foi nesse momento que me veio à mente assim, a necessidade de ter um espaço, uma sala virtual para que o professor individualmente realmente se colocasse as suas frustrações, a sua fala, né, as suas preocupações, né? Então surgiu ali, Júlio, ali tal, surgiu. Você sabe que a gente que é um pouquinho criativo, né, a gente vai criando as situações conforme vai passando, né? Então eu fui ouvindo elas, as professoras realmente queriam falar, todo mundo queria se colocar. Aí surgiu, falei, vou fazer algo, uma entrevista, né, que realmente possa permitir que eles se coloquem, permitir que ele tenha a sua vez, a sua fala, né? Porque, querendo ou não, o professor é meio discriminado, né? A gente tem a oportunidade de falar na sala de aula, que é um momento especial para o professor, mas esse momento de se colocar publicamente nunca houve, né? A pandemia trouxe isso. Ontem eu assisti umas 3 lives, né, de professores
ministrando aula, né? Assisti a aula da Patrícia também, dando aula para o Enem, para os terceiros anos. Então, é um momento especial, é um momento que o professor tem mostrado a sua capacidade, não somente sala de aula, mas extra sala de aula, né? Então, foi aí que surgiu aí esse desejo de criar aí essa ideia, trouxe essa ideia de professores em tempo de pandemia, e, logicamente, né, com a ajuda aí técnica do diretor Júnior, né? Ô, Josafá, e assim, que assim, tem algumas perguntas que vão surgindo aqui de acordo com as nossas vivências mesmo, porque como eu estou junto ali com você, participando ativamente do projeto, então tem algumas perguntas que vão surgindo e que não necessariamente estão aqui no que a gente estava trocando ideia. Mas assim, lógico. A pergunta que eu ia fazer para você é assim, como é que foi, por exemplo, a abordagem com os professores? Porque aí você começou a ter que convidar os professores para poder participar do programa, né? Como é que você começou a abordar e qual era a reação do pessoal quando você abordava o pessoal para poder participar de uma entrevista? Visto que, né, tem pessoas como, por exemplo, eu, professor Júnior, eu confesso, eu particularmente sou muito tímido, apesar de às vezes não parecer que sou, mas sou muito tímido. Apresento lá o Professores em Tempos de Pandemia junto com você, apresento esse aqui também, né? Boas Práticas Pedro Cia, mas eu queria saber como é que foi para você se aproximar desse pessoal e conseguir convidá-los para poder participar e qual foi a reação deles. Cara, as reações eram diversas, né? Tinha professor que falava assim, ai, professor, eu tenho medo só de pensar. Só de pensar em ser entrevistado, eu tenho medo, né? Tem aqueles que falavam assim, professor, eu só falo demais, eu vou falar, vou me comprometer, tal. Então, são vários episódios, né, diferentes, né? Mas na maioria das pessoas, meu Deus, né, era uma alegria, né? Eu me sentia até importante, nossa, como eu sou importante, né? Porque as pessoas se sentem lisonjeadas por participar, muito obrigado, Deus abençoe, aleluia, tal, né? Então, a participação dos professores assim, a recepção do projeto foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso, né? E se lembrar, né, da Ru, né, quando fui passar o projeto para ela, falou, nossa, show de bola, tal. Aí deu toda aquela ideia, né, já deu um brilho no projeto, né? Já tinha falado com você antes, para ter um olhar histórico, né, do projeto, mas foi assim espetacular, cara. Para mim, a recepção dos professores foi espetacular. É lógico, né? Josafá é o sinônimo de desorganização, né? Teve aqueles professores que eu marquei a data, né? Depois eu mudei a data do professor, o professor ficou bravo, né? Então, tem tudo isso, né? Mas no contexto geral, né, a recepção dos professores assim foi espetacular. E lembrando, né, Júnior, que esse projeto de professores de tempo de pandemia foi estendido, né? Está sendo colocado agora para outros professores de outras unidades, né? Hoje, amanhã nós temos entrevistas já, geralmente são 3, 4 entrevistas por semana, e onde a gente convida as pessoas, há aquela empolgação, aquele envolvimento, mas nossa escola, a recepção foi muito boa. Para você ter ideia, nós entrevistamos, eu acho que mais de 90% dos nossos professores, né? Para diretor, vice-diretor, até o secretário de Educação, se quiser, a gente entrevista também. Tá certo. Convidar a gente já convidou, né, Josafá? Convidado é convidado, só falta ele aceitar. Tá certo. E assim, Josafá, quando, né? É mais uma pergunta que também não estava necessariamente tipo, no que a gente estava trocando ideia, mas uma outra pergunta que eu ia te fazer é assim: você particularmente, né? Você sentiu alguma dificuldade, né, em colocar o seu rosto para outras pessoas verem? Porque assim, é uma dificuldade que boa parte de nós professores acho que a gente tem, né? Porque uma coisa é entrar na sala de aula e ser visto ali por 35, 40 alunos, né? Outra coisa é você ficar aqui disponível, por exemplo, onde, por exemplo, a gente tem algumas postagens das nossas lives lá do Professores de Tempos de Pandemia que mais de 1.000 pessoas assistiram a entrevista, né? Então, eu queria saber de você, né? Foi confortável para você? Você se sente confortável? Ou foi algo que, assim, no começo você não se sentia tão confortável e hoje você já se sente mais seguro? Como foi colocar o rosto aqui nas redes sociais?
Na verdade, eu já tenho aquela vivência de estar na frente das pessoas, né? Você sabe, né, da minha fé, da minha igreja, então eu estou sempre diante das pessoas, então eu não tenho dificuldade de me expor, de me colocar, né? Agora, nas redes sociais, o que acontece? Quando você grava um vídeo como este, você está se colocando à disposição de ser criticado, de ser questionado, de ser é, ridicularizado, às vezes, com erro de português. Imagina eu, né? Tantos erros de português que já saiu aí. Mas você se coloca na disposição de ser criticado, de ser visualizado, né? De ser, como posso falar assim, observado o defeito na sua fala, na sua maneira de pensar. É lógico que o projeto Professor em Tempo de Pandemia, o projeto dele é esse mesmo. O professor se coloca, não tem um certo ou errado, você tem que estar certinho, moldado nesse estilo que eu quero que você fale. Eu quero que você fale isso aqui. Não tem isso, né? O professor em Tempo de Pandemia, o professor fala o que está passando, está vivendo, o que ele pensa, o que ele acha, né? Mas, no começo, sim, eu tinha aquela preocupação, né? De repente, o que é que o professor vai achar? O que é que o cicrano vai pensar? Né? O que é que ele vai ver? O que é que ele vai achar da minha fala, né? Da minha ideia, né? Porque nós estamos vivendo num país extremista, né? Se você é do lado esquerdo, você tem que ser do lado, todo mundo tem que ser do lado esquerdo. Se você é do lado direito, todo mundo tem que ser do lado direito. Então, existe o extremismo no Brasil. Então, por um momento, eu me preocupei, porque eu sou muito de falar, você sabe, eu falo mesmo, me coloco, não tenho medo de me colocar. Eu não tenho medo se tiver 300 pessoas falando X e eu falar outra letra. Eu não tenho medo disso. Então, existiu essa preocupação, né? Mas, depois, eu relaxei. Quiser pensar mal de mim, que pense. Quiser me amar, me ame. Então, agora eu falo o que eu penso, eu falo, lógico, né? Respeitando o outro, né? Respeitando a opinião do outro, respeitando a posição do outro, eu acho que isso é importante, né? Então, eu acho que a questão não é você ser igual ao outro, a questão é você respeitar o outro, do jeito que ele é. Pronto, e acabou. Eu respeito a tua ideia, você respeita a minha, a gente segue conversando. Ô, Josafá, deixa eu te perguntar uma coisa. O exemplo disso, né, te cortando, que nós temos nossas ideias diferentes. Você tem ideias que eu não tenho, eu tenho ideias que você não tem. E a gente se dá bem pra caramba, né? Uma coisa que surgiu aqui, Josafá, uma pergunta da professora Cíntia. Aqui ela tá falando o seguinte para você, ó. Josafá, como é que você se sente sendo o professor mais celebrado da equipe de linguagem do Pedro Cia? Ela tá respondendo para dar risada. Essa Cíntia, gente, essa ruiva. E ela é a ruiva mais bonita do grupo, não. Não posso falar isso, não, porque tem mais de uma ruiva lá, ainda não, né? Mas é um prazer trabalhar nessa equipe de linguagem aí. É um prazer ter essas meninas aí como companheiro. Josafá, ainda sobre o projeto, né? Eu queria perguntar para você como chegou-se à escolha da plataforma que seria utilizada para poder fazer as transmissões, porque o Professor em Tempos de Pandemia, ele consiste em ter uma plataforma para poder fazer as lives, né? Então, como foi que chegou-se a essa proposta? Se teve alguma ideia anterior, se foi uma ideia trabalhada e foi evoluindo com o tempo. Então, como é que aconteceu o processo de escolha e qual foi a mais eficiente, assim, ao seu ver? Então, no primeiro momento, quero deixar claro, né, que o projeto foi pensado por nós, né? Eu e o Júnior, nós pensamos e colocamos em prática todo esse projeto aí, que visa o falar do professor, a humanização do professor, né? E no primeiro momento a gente pensou no Instagram, né? Instagram, e eu lembro até que uma entrevista nós fizemos, né? Eu não sabia que era somente 2 pessoas que entravam no Instagram. Aí ficou aquela briga, né? O Júnior entrava, aí a Tati, né? Acho que foi a Tati. Aí a Tati entrava, aí a Tati, aí ficava de fora. Aí eu falei, caramba, não tá dando certo, Júnior. Ai, meu Deus, e agora? Tá. Aí eu entrava, o Júnior saía. Aí a gente descobriu que não dava, eram só 2 pessoas mesmo que podia estar ficando, né, tá sendo na entrevista, participando da entrevista, somente 2 pessoas. Aí acabou eu ficando, né? E aí o Júlio saiu Aí o Júnior sabia dessa plataforma aí
StreamYard, né? Que eu nem sei falar o nome direito, mas deve ser por aí, StreamYard, né? Aí essa plataforma que dá para envolver mais pessoas, né, na conversa, porque a gente queria fazer uma fala que a gente se visse, né? Não for, por exemplo, o Tim, né? Quando você fala, você mostra, quando outro fala, somente outro se mostra, aí fica aquela divisão. A gente queria uma fala assim, que eu pudesse estar respondendo e olhando na cara do cara que está me entrevistando, né? Olhando cara a cara, olho a olho, né? A expressão da pessoa, a risada, rir junto, brincar junto, né? Que a pessoa se sentisse segura, até porque o outro está ali. Eu acho que é diferente quando você está falando numa tela, sozinho na tela. Você e seus espectadores, né? E outra coisa é você ver, você está falando, mas tem ali o amigo, você está ali te vendo, de olho em você, tal, participando, te ajudando com você, dar uma travada, tal, né? E a entrevista, professor tinha pandemia, o objetivo principal de também ter os dois, o historiador, né, o cara da tecnologia, é que esse registro ficasse também assim, um ajudando o outro, né? O Júlio se enrolou, aí o pai entra, aí o Gilafá se enrolou, o Júlio entra, e a gente vai fazendo ao vivo, né? Foi legal demais. Aí eu escolhi essa plataforma aí, você que descobriu, que eu nem conhecia, e é uma plataforma excelente, né? É eficiente, e estamos tocando o barco aí. E uma outra questão, Josafá, é sobre, assim, como é que foi trabalhado esse tema, né, essa proposta desse trabalho com outros componentes curriculares? Então, houve dentro da área de linguagem desenvolvimento de algum outro componente curricular ou houve, por exemplo, o envolvimento de algum outro componente curricular de outra área do conhecimento? Então, houve esse intercâmbio, né, houve essa participação de professores de outras áreas ou foi um trabalho isolado? Não, isolado não foi, né? Porque assim que eu pensei esse projeto, a primeira pessoa que eu pensei em falar, né, foi com você, né, sobre o projeto, porque eu sabia que era um registro histórico, né? E nada mais melhor do que a possibilidade de uma visão de um historiador, de alguém que tem aquela visão, afinidade, né, com a história. E assim que eu pensei esse projeto, já falei com você, se lembra muito bem, de manhã, já conversando tal, você acha tal, fazer um registro, né, com um olhar diferenciado para o professor. Então, eu pensei no momento de envolver a disciplina de história. Foi aí que eu falei com você, interessante que eu não fui falar com a Ruth, né? Ela falou a mesma coisa, né? Chama o Júnior para te ajudar nesse projeto, porque vai ter um olhar histórico dele, né? A visão histórica dele. Então, eu trabalho hoje com tecnologia e você com história fazendo esse link, né? Até as perguntas que são feitas, né? Como vai ser um registro aí que vai ficar para sempre aí, a gente faz com um objetivo claro, não é uma pergunta aleatória. Nós fazemos a pergunta para que realmente fique um registro, para que alguém daqui a 10, 20 anos venha buscar esse registro, né? Tem algo para se falar, tem algo para se questionar, algo para estudar, né? Então, as entrevistas, as perguntas são feitas com um objetivo claro. Por quê? Porque você pegou as perguntas, você criou uma linguagem na pergunta que realmente, quando o professor responde as perguntas, realiza um registro histórico. Então, a história foi muito importante nesse projeto aí, professor, de tempo de pandemia. Ok? O legal, Josafá, que é assim, né? Eu lembro que quando você me chamou, né? Só dando uma contribuição aqui, eu lembro que quando você me chamou, eu tinha algo parecido, pensado, mas não para os professores. Eu tinha algo pensado para os estudantes, né? E aí eu falei assim, caramba, Josafá, que da hora, né? Porque eu pensei em algo mais voltado para os estudantes. E aí o seu projeto tinha como objetivo, o foco, os professores. Então, os professores. É incrível, assim, né? Tipo, que as ideias, elas se complementam e elas se fundem, né? E flui de forma natural. Eu achei bacana, acho bacana e sou muito honrado em poder participar desse projeto, né? Josafá, você falou sobre o feedback dos professores, né? Eu queria saber como é que tem sido o feedback dos estudantes, né? Como é que tem acontecido isso? Os estudantes, eles participam, né? Ou é só o grupo de professores que acompanham
Você percebe algum tipo de engajamento dos estudantes e se eles, de alguma forma, trocam informação com você, dizendo se estão gostando, se dão sugestões, se mandam perguntas, enfim. É interessante essa pergunta, né? Que os alunos eles se identificam com X professores, né? E, e ele não gosta que a gente chame de criança, né? Que eles são adolescentes já, mas eles carregam com ele essa afinidade. Então, se tem um professor sendo entrevistado, que eles gostam daquele professor, que ele tem afinidade com ele, já faz aquela festa, professor, te amo, tal, te adoro, que saudade de você, né? Então, a gente observa que cada entrevista tem aquele grupo de aluno que se identifica com o professor, né? O professor Pandemia 2, que nós estendemos para outros professores, cada professor, ele traz os seus alunos consigo, né? Não sei se você já observou. Eu já entrevistei a amiga de Paranapiacaba que ela trouxe os seus alunos. Então, eles comentam, né? Faz comentário. Mas os nossos alunos da escola, eles estão achando isso super interessante, super importante, né? Esse dia até uma aluna falou comigo, que legal, professor, a gente conhece melhor o professor, né? Eu tinha uma visão diferente daquele professor, ela estava falando, não, mas ele é muito divertido, nossa, como ele é divertido, né? Até uma dessa falou um dia para mim, professor, né, na aula, você não sabia que você era tão engraçado assim não, né? E nem eu me acho, né? Mas ela achou engraçado. Então, existe esse feedback, né? Esse envolvimento. E tem essa importância também, né? Que a gente grava agora o vídeo e tem as pessoas que estão online no momento assistindo, e depois que você termina a entrevista, ela vai ficar aí. Outras pessoas vão assistir, outros vão fazer comentários, né? Outros vão se envolver na entrevista, né? Como se estivesse ao vivo. Isso é a importância da tecnologia, né? Que não fica aqui agora e pronto, e acabou. Vai ficar aí registrado aí para sempre, né? Então, o feedback das crianças tem sido assim espetacular, né? E há daqueles professores que eles têm afinidade, né? Tem professor que acha isso ruim, fica com ciúme. Eu não, eu sou professor de educação física, tantos alunos, né, têm afinidade comigo. Eu saio, passo por escola, quantas escolas eu passei, né, até hoje. Quantos alunos têm afinidade, fala comigo até hoje, professor, marca um jogo aí, tá, vamos sair e tal, né? E tem afinidade, cada um tem afinidade com um X professor. Mas é legal, o retorno imediato, que é aquele retorno que eles comunicam na própria sala virtual, no momento que está tendo a entrevista, e o retorno depois da entrevista terminada, né? É um retorno bem legal, eu acho que tem sido importante para ele. Tem sido importante para ele ver o professor, ouvir o professor do seu ponto de vista, né? Do que o professor está passando. Porque, não sei, é lógico que você tem notado que cada professor se coloca com muita clareza, né? Nós tivemos entrevista aí que, puxa vida, né? Eu me emocionei. Tive entrevista que eu saí com grande aprendizagem, né? Aprendi com o professor. Então, é a clareza das entrevistas que são feitas aí por nós aí, é que traz esse retorno, esse feedback bem legal aí dos nossos alunos. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu. Agora, uma curiosidade, Josafá, é que assim, nesse Professores de Tempos de Pandemia 2, a gente colocou lá, né, porque assim, tem uma coisa que a gente faz também, que é produzir os folders, né? Então a gente produz o folder e deixa lá disponível anunciando que tal pessoa vai ser entrevistada. E aí teve um dia que uma professora de uma outra rede, eu não conheço ela falou bem assim, hoje não vai ter? Tipo, no horário que a gente tinha marcado, e tipo, só que na realidade, como você colocou, né? Como a entrevista ela fica aqui depois do horário, né? Tipo, ela vai ficar aqui para sempre, aqui nessa plataforma nessa plataforma virtual. Então, assim, o que acontece? A professora achou que naquele dia não tinha acontecido a entrevista. E ela mandou uma mensagem na página, né? Hoje não vai ter entrevista? Eu falei, não, professora, hoje tem. Aí eu peguei e marquei ela lá onde tinha tido a entrevista antes. Então, é legal que, assim, além dos estudantes, né, eu tenho percebido a participação de estudantes da nossa escola, de ex-alunos, né, ex-alunos meus de outros lugares por onde eu passei, alunos que já foram seus, enfim, a participação deles é incrível, né, a participação é muito bacana
E é muito gratificante você ver lá algumas declarações desses nossos ex-alunos, né? Ex-alunos não, né? De alguns estudantes que nós já tivemos, falando coisas assim que emocionam de verdade a gente mesmo. E aí, Josafá, a próxima pergunta é sobre a seguinte questão, cara. A gente entrevistou vários professores, vários, né? E aí, assim, talvez tenham várias, né? Talvez a resposta seja várias, mas assim, eu queria perguntar para você se dentre essas falas dos professores, né? Dentre todas essas falas dos professores, se teve alguma que perdão, te emocionou muito, que te tocou muito de alguma forma, dentre essas falas dos professores. Cara, eu vou te falar. Pode ser duas? Claro, sem problema. Quantas você quiser. Então, uma professora falou para mim assim: professor, eu nunca imaginei participar de algo desse tamanho. Eu realmente não tinha entendido que era um tamanho tão grande, entendeu? Fiquei admirado com a fala dela. Ela falou assim: eu nunca imaginei ser convidado para participar de algo desse tamanho. Né? Então, para ela, foi muito importante estar ali. Né? E aquilo me chamou a atenção. Que realmente era algo que era grande para ela. Né? Que esse projeto não é um projeto somente do Júnior e do Josafá. Não é um projeto também que iniciou somente na Escola Pedro Cia. É um trabalho muito grande. E foi nesse momento que eu pensei, juntamente com você, estender esse projeto. Porque para muitos professores, essa fala foi a primeira. Você entendeu? Para muitos professores, ser entrevistado, se colocar as suas frustrações, a sua situação, né, os seus momentos vividos, né, a sua história como professor, é um momento único. Então, essa professora falou assim de uma maneira tão tremenda, assim, com tanto entusiasmo, que eu fiquei, nossa, será que é tão grande mesmo esse projeto? E nesse momento me veio o desejo de expandir um pouco mais, né? De expandir mais esse projeto a outras pessoas, quem sabe futuramente a profissionais, né? A linguagem do professor com o profissional. E outra fala de uma professora que eu vi aqui, Júnior, foi quando nós fizemos aquela pergunta se ela fez mudança na sua casa para receber, para trabalhar home office, né? Então, essa resposta dela, que ela deu, foi o seguinte: ela falou assim, eu não tenho mesa, eu tenho uma cama de solteiro, então eu sento do lado da cama, encosto minhas costas na parede, e ali é o meu escritório para mim trabalhar, fazer videoaula. Então, isso me chocou, né? Porque às vezes a gente reclama porque é uma mesa mais alta, né? Porque eu, por exemplo, não tenho cadeira, eu tenho um problema lombar, eu sinto dores, né? Ficar o dia inteiro sentado numa cadeira que não é própria para isso é ruim para a minha saúde. Mas ela fica sentada no chão o dia inteiro em cima de uma cama fazendo atividade. Então, essas duas professoras me marcou. Você entendeu? Porque, vou ser sincero para você, se eu tivesse uma mesa aqui, eu já tinha colocado em cima do carro e já tinha levado para a casa dela. Né? Porque não é questão de menosprezar, né? Não é questão de diminuir o professor, é questão de mostrar. Você pediu duas falas importantes que eu tive nesse momento, e essa foi uma delas. Né? A professora entusiasmada pela oportunidade de se colocar, e a professora que não tinha uma mesa para fazer as suas atividades. Essa é a realidade, né, nossa. A gente acha que é a realidade somente do outro, né? Mas é a realidade de muitos professores. Né? Cada professor tem a sua vida, é muitos professores. Eu já confessei aqui, por exemplo, que para poder fazer as lives é tudo improvisado. Eu não tenho tripé em casa, né? Então eu uso um cabo de vassoura para poder prender o meu celular, enfim, e monta aqui toda uma estrutura, né? Uma gambiarra que eu faço com notebook ligado, um notebook ligado, um celular ligado, outro celular ligado e o tablet ligado para poder fazer essas transmissões aqui. Então dá um trabalhinho, né? Mas a gente faz. Eu tô me divertindo, tô gostando, porque assim,
ainda que a gente tenha todas essas dificuldades, a gente sabe que a gente tem vários problemas estruturais, ainda a gente está conseguindo trabalhar ao nosso modo aqui, no improviso, né? Josafá, deixa eu te perguntar uma outra coisa. No processo de criação e elaboração desse projeto, qual foi a maior dificuldade que você acabou esbarrando, que a gente acabou esbarrando, né? Qual foi a dificuldade que a gente esbarrou, ou que individualmente eu esbarrei, ou que você esbarrou? O que a gente encontrou nesse caminho de elaboração do projeto que a gente sentiu uma certa dificuldade? A primeira, você já até sabe, né? Já até comentamos sobre isso. A falta de organização. Cara, eu sou muito desorganizado, meu Deus do céu. Eu sou aplicado. Eu sou muito aplicado. Então, quando eu quero fazer uma coisa, eu vou atrás, ligo. Hoje mesmo, já acordei cedo, já convidei 2 professoras, já marquei a data para ela participar, né? Ela estará aqui, eu acho, na terça-feira próxima. Então, eu sou aplicado. Eu não esqueço dessas coisas. Mas aí, a minha desorganização é o seguinte, aí de repente surge um problema, o professor muda. Aí eu vou mudar a data, cara, eu esqueço de avisar para o professor. Né? Aí fica aquela, meu Deus, que loucura. Então a falta de organização foi assim, terrível, né? Para você ter ideia, quando eu fui falar com o meu diretor, hoje é seu dia, ele falou para mim, não, mas semana passada, de Natal. Nossa! Ai, caramba, nosso diretor, deixei o diretor esperando. Quer dizer, então, algumas professoras ficaram chateadas, que eu sei, eu não vou ficar questionando, perguntando, né? Mas sempre ficou chateada, né? Alguns professores, na hora de entrar, eu tive dificuldade de mexer no app, né? No aplicativo, né? Teve aí várias coisas que realmente foi um processo assim que atrapalhou. E a deficiência também da internet, né? Também é um problema, né? A internet no Brasil é péssima, né? Você programa, 20 horas vamos entrar, 20 horas trava tudo, cai a internet. Mas é o que você vai fazer? Você vai ligar pro cara falando, a internet já era, né? Vão ficar aqui esperando até a internet voltar. Então, isso foi uma problemática também, né? A deficiência da internet, que é um contexto geral. A gente fala assim de lugares que têm deficiência, mas eu acho que em todo lugar. A internet no Brasil é muito ruim, né? É cara e péssima, de péssima qualidade. E conciliar também, uma das coisas também que houve, que eu encontrei aí, uma dificuldade, era conciliar a entrevista com a busca ativa. Imagina você fazer uma busca ativa, passando mensagem para 100 alunos, né? Aí dá uma hora lá, você está na entrevista, aparece lá, professor, o que é que você quer falar comigo? Aí você fala, caramba, o cara tá 1 mês que não falou comigo, tá falando comigo agora, né? Então, essas coisas foram assim, no processo, essa preocupação, né? Na questão das entrevistas, né? Mas nada que não fosse resolvido, não fosse solucionado, né? Tudo foram solucionado da melhor maneira possível. E por isso que a grandeza do projeto, né? A grandeza do envolvimento, é como você falou, nós temos entrevista aí que deu mais de 1.000 pessoas alcançadas, né? Mais de 1.000 pessoas. Então, isso significa que as pessoas estão gostando, né? Estão se vendo na entrevista, porque essa é a realidade. Você só assiste aquilo que você se vê, que você se identifica, né? Se você não se identifica, você não está nem aí. Agora, quando você passa numa entrevista, você se identifica com a fala, se identifica com o professor, né? Aí você é diferente, né? O projeto é um grande projeto. O projeto Professores em Pandemia é um grandioso projeto, né? Todas as escolas deveriam fazer isso. Essa é a minha visão. Deveria ter esse registro. Porque é um momento histórico. É um momento que eu espero que não volte nunca mais. Né? Mas ficará registrado isso aí. Né? O que o professor vivenciou durante esse afastamento. Perfeito. Josafá, e assim, você consegue avaliar se isso tudo, né, que a gente está utilizando, essa plataforma digital que a gente está usando, você consegue perceber alguma vantagem ao utilizar ela? Porque assim, a gente percebe inúmeras desvantagens no trabalho no ensino remoto, né? E aí você consegue, nesse microcosmo aqui que a gente está falando de transmissões, de lives e de entrevista com os professores, né?
qual é a grande vantagem em se trabalhar dessa forma como nós estamos trabalhando? Ó, presencialmente, qual que era a chance de a gente alcançar mais de 1.000 pessoas? Dificilmente. Dificilmente, né? Então, ó, o número de pessoas alcançadas no momento e depois do momento, isso é espetacular. Você entendeu? É espetacular. Né? Você consegue envolver as pessoas na sua fala, consegue trazer, a gente consegue fazer esse feedback. Eu vi ontem a Patrícia fazendo uma live lá com o pessoal do terceiros anos e fazia jogos, né? Ela fazendo joguinho de pergunta e resposta, valendo ponto. Meu, isso é uma maneira de aprender extraordinária. Infelizmente, o Brasil não estava preparado. Infelizmente, os nossos alunos, nem todos têm condição de ter um celular, internet, banda larga para usar. Essa é a realidade. Mas a vantagem de usar um meio como este é extraordinário. Então, o número de pessoas cansadas no momento e depois a gente alcança com muita facilidade. No atual cenário que nós estamos vivendo, qual a possibilidade de a gente estar conversando tete a tete, sem máscara, sem nada? Qual a possibilidade? Nenhuma. Entendeu? Nós estamos em afastamento. Então, há a possibilidade de eu falar com você, olhar para você, a gente dar risada junto, né, sem a preocupação do vírus, né, nada disso. A gente está aqui sossegado, dentro da minha casa, dentro da sua. Então, existe esse cenário, né, cenário de dificuldade que nós estamos vivendo, que essa maneira de trabalho, ele resolve isso, a questão da proximidade. A gente se aproxima virtualmente, né, a gente consegue se ver, consegue se ouvir, que é uma ferramenta extraordinária. E outra coisa, uma das coisas importantes também é o registro permanente. Porque se você escreve, você faz né, um relatório do que você fez, pode se perder. Agora, um registro como esse não vai se perder nunca, né? Então, ficará aí esse registro permanente, constante, né? Então, esses benefícios que eu consigo, as vantagens que eu consigo ver nessa nossa fala. Agora, futuramente, poderia usar? Lógico, por exemplo, se volta 20% dos alunos, por exemplo, estou dando uma aula sobre consciência corporal. Eu posso filmar, né? Estou dando aula para ele, eu estou filmando lá, estou mandando ao vivo na hora para os alunos que estão em casa, que não puderem estar presentes. Você vê a facilidade? É lógico, a gente precisa ter toda a aparelhagem, precisa ter internet boa na escola, para que a gente possa colocar lá o vídeo, dando aula, ao mesmo tempo dando aula para os alunos presencial, está passando para os alunos que não estão presencialmente, né? Tem todo esse contexto. Mas os benefícios são muitos, Júnior, dá para listar aí vários, né? E é assim, Josafa, pegando essa sua fala, já que quase uma das nossas últimas perguntas, né? Essas experiências, você já estava falando sobre isso já, mais ou menos. Essas experiências que estão sendo construídas nesse momento, elas serão aproveitadas de que forma na sua aula quando a gente voltar presencialmente? Ainda que parcialmente, como você se enxerga utilizando esse tipo de recurso? Você começou a falar um pouco, eu queria que você detalhasse como você pretende utilizar isso no nosso retorno, ou no nosso semi-retorno, né? Eu, com certeza, será um dos instrumentos que eu vou estar usando, né, para trabalhar com meus alunos, né? Por exemplo, quando um trabalho pedagógico sendo construído com auxílio dos pais, auxílio da comunidade, né? Trazer um profissional numa sala online, falando da sua profissão para o meu aluno, né? Um professor de educação física na área de luta, por exemplo, né? E ele trazer o seu conhecimento da luta para os meus alunos instantaneamente, aonde ele está, na academia dele, né? Eu falo com ele. Por exemplo, esse dia eu falei na academia que eu faço todos os dias, eu falei para ela, eu preciso gravar aqui um momento, aqui eu dando explicação sobre como fazer academia com segurança, né? Eu gravei esse vídeo, eu passei para os meus alunos, né? Então, com certeza, a experiência que eu tenho tido, né, com essa tecnologia, com esses aplicativos, né, com essa nossa fala, com essa nossa conversa, com certeza os nossos alunos serão alcançados sim.
serão alcançados. Trazer os pais para dentro da escola é uma dificuldade que nós temos hoje, trazer os pais para dentro da escola, trazer a comunidade para dentro da escola. E eu acredito que com a internet, né, com esses aplicativos, será muito mais fácil trazer a sociedade para dentro da escola, mais seguro, né, e de uma maneira que os alunos já tenham vivência, né, com o seu celular, com o seu próprio celular. Imagina você chega na sala e você fala que vai ter um profissional falando sobre ciência da computação e no mesmo momento com o aluno dentro da sala de aula com o celular, né, ouvindo esse profissional. Imagina, né, como seria esse ensino, como seria rico esse ensino. E são dessas maneiras que eu vou sim, né, com certeza, trabalhar aí para que os nossos alunos tenham a sequência desse trabalho de tecnologia. É esse o meu pensamento. Terão, com certeza, a participação dos pais, vamos ser sinceros, reunião de pais, né, com a tecnologia, a facilidade, tem pai que está trabalhando, né, tem empresa que não obedece à lei, não permite que ele saia. Então, os pais, numa entrevista, numa reunião online, olha a facilidade que você ganha. Eu acredito que até o número, se tornar um hábito, o número de pais irresponsáveis vão aumentar, entendeu? Eu acho que isso ele veio para ficar. A tecnologia veio para ficar e veio para aprimorar, veio para melhorar a nossa convivência, a nossa vida aí dentro da escola aí com nossos alunos. Não sei se eu te respondi. Não, tá super respondido. Eu quero agradecer, a gente já vai fazer a última pergunta, mas eu quero agradecer aqui a presença da Ruth, que participou aqui no chat. Quero agradecer o Celso, a Simone, a Patrícia, a Juliana, deixa eu ver aqui, a Maria Rita, nossa estudante lá do Pedro Cia. Enfim, né, todos eles contribuíram mandando mensagens aqui, dialogando muito com o que você está falando, né? A Ruth, por exemplo, ela coloca sobre a questão do ensino híbrido, ela faz uma menção aqui sobre o que você havia comentado, e assim, é bem interessante essas colocações, porque são coisas, Josafá, que eu vejo que, assim, se tem aspectos positivos nisso tudo que aconteceu, eu acho que a tecnologia permear algumas das nossas atividades no trabalho foi fundamental. Eu acho que a gente, de alguma maneira, a gente acelerou alguns processos, sabe? Então, algumas coisas que, por exemplo, talvez demoraria 5 anos, 10 anos para a gente ver implementado nas nossas escolas, nas escolas do estado como um todo, né? A gente começa a perceber elas já entrando meio que à força, né? E às vezes a gente tendo que improvisar algumas coisas, mas a gente está conseguindo fazer, né? Ainda que com algum problema ali a colar, mas a gente está conseguindo fazer. Você falou da improvisação, né? Estou aqui numa área, minha esposa passa, meu filho passa, abre porta, fecha a porta, cachorro late. Isso é improvisação. Fazer o quê? Nós trouxemos a escola, o nosso trabalho para dentro da escola, né? Tem pessoas que têm privilégio, tem um escritório e tal, aí eu tenho meu escritório. Eu não tenho. Uma hora eu estou aqui no meu hall, outra hora eu estou lá na cozinha, outra hora eu estou na sala, o cachorro late, o piano toca, o violão. Quer dizer, são essas coisas que vão acontecer, né? E a gente precisa ir aprimorando, né, da melhor maneira possível. É isso que eu penso. Tá certo. E a última pergunta agora, Josafá, como é que você avalia esse projeto grandioso que, assim, mexeu com as emoções de vários profissionais, né, tanto da nossa escola quanto fora da escola, a gestão da nossa escola participou, e eu queria como é que você fizesse uma avaliação, uma última avaliação aqui. Na realidade, assim, avaliar é sempre muito complexo, né? A Ruth fala muito isso, a gente ouve de vários outros pensadores que avaliar é um exercício complexo, mas avaliando em processo, né? A gente está avaliando o processo, porque o projeto ele ainda está acontecendo. Como é que você avalia tudo que a gente conseguiu fazer até o momento? Eu quero já nesse momento também agradecer a gestão da escola, né, que participaram tão ativamente, que se envolveram. No primeiro momento, eu estaria convidando somente alguns professores, né, mas até conversei com você, falou, vamos fazer 2 reuniões por dia, vamos chamar todo mundo e tal.
e todos foram convidados, né? Tiveram aqueles, como já falei, tinham dificuldade de se expressar na frente das pessoas, na frente da câmera. Até o Celso se superou, né? O Celso, fica apavorado, tal. Não, mas eu vou lá, tal. Então teve tudo isso, né? E principalmente a liderança, porque a gente que tem a liderança, né? A gente quer ver a liderança com a gente. Eu quero ver. O Edmilson é meu diretor, eu quero ver ele participando daquilo que ele aprovou. Porque uma coisa é você aprovar, outra coisa é você ficar leigo, né? Eu aprovei, mas se vira você aí, né? Então, a participação da Ruth, né, da vice-diretora, o diretor foi importante, né? Enriqueceu. Não enriqueceu, sim, a nossa fala, o nosso trabalho, né? E deu aquela moral, pô, né? Eu autorizei, eu concordei com o trabalho, eu validei o trabalho e fiz parte dele. É diferente essa fala também. Então, eu quero agradecer aí a equipe gestora aí pelo trabalho, pelo empenho e pela dedicação a esse trabalho. Para que, né, tudo que eles fizeram foi muito bom e eu achei realmente muito importante. Agora, a questão da avaliação. Foi criado, Júnior, um canal que nunca houve. Um canal onde o professor ele pode se colocar, né? Então, a minha avaliação ela é muito simples, né? Como você já falou, a avaliação ela é contínua. Não é? Não posso avaliar o começo e o fim da avaliação, porque a avaliação vai começar. Então, foi criado um canal de comunicação, um canal aberto, para que o professor se colocasse. Então, todas as vezes que uma entrevista terminava, os professores relatavam para mim a alegria, a realização por ter participado, né? Então, esse resultado, né, essa alegria do professor em participar, essa satisfação de participar, esse bem-estar, né? Então, eu vi que os professores, quando terminava a entrevista, ele pedia o vídeo, vou mandar para minha mãe, para o meu pai, ai, que alegria, né? Tem um professor que falou assim, eu estava tão triste, né? Estava meio depressivo, depois que eu participei, né? Nossa, fiquei bem. O professor de tempodemia é uma terapia, né? Sabia não? Então, são essas avaliações que eu vejo. Que o professor ficou bem, né? Que ele se sentiu bem, que ele se sentiu realizado, né? A alegria, a realização por ter participado, né? E outra coisa, manter esse acervo digitalmente importante, digital, esse acervo digital é importante se manter, né? Criar uma maneira de guardar esse acervo, né? Então, eu acho que a avaliação foi da melhor maneira possível. Fez muito bem para os professores, fez bem para os nossos alunos, fez muito bem para mim, né? Porque o momento que eu estou ali, eu estou me divertindo, cara. Ali é para mim alegria total, entendeu? Então, eu me sinto bem, tá falando, professor, me colocando, né? Porque quando que o professor podia ter esse momento? Fala para mim, quando? Quando que o professor podia se colocar, falar, se expressar abertamente, sem ninguém estar lhe cortando, lhe podando, né? Quem? Nunca, né? Então, a minha avaliação é que realmente foi criado um canal onde o professor consegue colocar sua fala, onde ele consegue se expressar, né, com os seus sentimentos, suas dores, suas lamentações, onde ele, nesse momento que ele tem passado, tem sido quase que uma terapia, né, tem sido uma terapia, onde eles têm se expressado, né, onde eles têm dado risada junto conosco, né, brincado com a gente. Nós temos live aí que aqueles que estão aí assistindo brincam, né, dia do idoso e tal. Mas isso é muito legal, cara, né? Eu acho que faltava isso, porque a gente, como responsável, como maduro, a gente que é professor, a gente fica naquela hora, não, eu tenho que ser professor, tem que ser exemplo, tem que estar na frente, tem que ser espelho e tal. Não, mas nós temos nossas frustrações também. Gente, nós temos nossos medos também, vamos ser sinceros. A gente quer falar, a gente quer se expressar, a gente quer chorar. Nós tivemos live que você não chorou, né? Qual o problema? Né? Chorar um pouco, limpar a alma, né? Então, eu acho que a minha avaliação é da melhor maneira possível. Os professores foram alcançados, né? Nós conseguimos falar na alma do professor. Nós conseguimos permitir que ele se sentisse à vontade. Quantos professores na antessala falavam para a gente, estou nervoso, tal. Aí depois, nossa, vocês me deixaram tranquilo, né? Então isso é bom para a alma.
Eu acho que, meu ponto de vista, né, não sei no seu ponto de vista, que eu não posso entrevistar, né, mas para mim a avaliação foi da melhor maneira possível. Eu concordo com tudo que você falou, Josafá. E assim, eu sei que o entrevistado hoje é o Josafá, né? Mas eu já comentei numa outra oportunidade que foi terapêutico para mim, porque isso me permitiu, por exemplo, aprender a utilizar algumas ferramentas que antes eu tinha curiosidade. Então, os folders, por exemplo, né? Que no começo alguns não ficaram muito bons, né? E dá para ver, eu já comentei isso numa outra ocasião, que dá para ver a evolução dos folders, né? Os primeiros eles ficaram meio estranhos, e aí depois eles foram ficando mais bonitinhos, né? Então, tudo isso contribuiu para a minha evolução, assim, de algumas partes, assim, técnicas, tecnológicas que eu gostaria de aprender, mas não tinha oportunidade. Aí eu vi ali várias oportunidades de aprender muitas coisas, e para mim, de verdade mesmo, apesar de fazer muita gambiarra para poder fazer as coisas funcionarem, para mim tem sido muito prazeroso. Eu analiso e avalio de maneira muito positiva tudo que a gente fez até aqui e tenho certeza que a gente vai fazer ainda muito melhor com os convidados que estão por vir, né? Então é isso, Josafá, né? Eu quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente, quero agradecer aqui todo mundo que participou no chat, quero agradecer todos que vão ver essa entrevista aí no futuro, né? Nas próximas horas, num futuro distante. Aqui não deixa de, além de ser, né, a transmissão de uma boa prática do professor lá da nossa escola, o professor Josafá, não deixa de ser também um momento para a gente deixar uma marquinha na história, né? A gente está deixando aqui a nossa marca na história, a gente, com esse projeto aqui, Boas Práticas, Protagonismo Sênior do Pedro Cia, a gente está também colocando tudo o que essa escola está construindo durante a pandemia. E assim, a gente traz para cá algumas experiências, mas tenho certeza que tem várias outras que acontecem que, às vezes, assim, pela quantidade, pelo volume de coisas que acontece na nossa escola, às vezes a gente não dá nem conta de colocar aqui, mas eu tenho certeza que todos terão a oportunidade de aparecer aqui em algum momento para poder colocar a sua boa prática e falar um pouquinho com a gente. Josafá. Quero só agradecer. Desculpa aí que eu falo pra caramba, né, cara? Eu falo muito, Não, velho. relaxa. Meu Deus do céu. Mas eu quero agradecer a todos que participam aí, minha Cici, minha PCA, Cici, as meninas do grupo de linguagem aí. Muito obrigado por ter estado aí conosco aí. A Rutinha, a todos que estiveram aí. E obrigado, Júnior. Foi uma fala muito legal. Gostei de falar com você. Bacana, Josafá. Então, um cordial e carinhoso abraço para todo mundo, para o Josafá também, e até a próxima, até semana que vem. É nóis. Falou, Josafá, até mais. Falou, Falou. tchau. Tchau, tchau. Tchau.